a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves, sou uma professora negra, uso óculos, tenho cabelos cacheados e hoje eu estou com um vestido longo estampado. Para a gente começar a aula de hoje, eu trago uma imagem questionadora para vocês. Olhem aí. Aqui tem uma parte, né? Claro que é só uma parte devido à nossa grande biodiversidade. Mas assim, como explicar essa diversidade de seres vivos? Você tem alguma ideia aí de casa? Como surgem tantas espécies, né? Já as que existem, como surgem novas espécies e como explicar toda essa biodiversidade? E aí, o que você acha? Na verdade, qual a proposta que você aí apresenta para toda essa biodiversidade? Acertou aí de casa quem falou evolução. Exatamente, olhem aí. A evolução, na verdade, é o processo de mudanças de características hereditárias de uma população, de uma geração para outra, e, na verdade, esse processo foi iniciado há 3,5 bilhões de anos e continua até os dias atuais. Isso mesmo, a evolução vai ser esse processo que garante essa biodiversidade. E por que nós estamos falando isso hoje? Porque a aula de hoje será sobre teorias evolutivas, o que esses pesquisadores, né, antigamente conhecidos como naturalistas, eles tentavam explicar exatamente essa diversidade. E o que cada um falou, quais foram as suas semelhanças e suas diferenças. E é muito importante, pessoal, a gente pensar o seguinte: na época que esses dois pesquisadores, eles na verdade estavam, né, situados, a gente tinha aí uma força muito grande chamada fixismo, uma teoria que dizia que era o quê? Na verdade, que as espécies elas eram imutáveis. Olha a imagem do fixismo e do evolucionismo. O que o fixismo ele propõe? Que as espécies elas não se modificavam, elas não sofriam mudanças. Então eu vou ter sempre uma mariposa, por exemplo, branca e preta, que ela não vai sofrer alteração ao longo do tempo. A mesma coisa para qualquer espécie. Já o evolucionismo, do qual nós estamos aqui apresentando tanto as teorias de Lamarck e de Darwin, ele vai propor uma mudança. Então, na verdade, vai existir uma variação de uma espécie inicial que ela vai sofrendo mudanças ao longo do tempo. E esse foi, na verdade, o marco principal para que essas teorias evolutivas surgissem, né? Essa mudança de pensamento. Então, tanto Lamarck quanto Darwin, eles acreditavam em uma mudança. Eles acreditavam que as espécies elas não eram imutáveis. Elas sofriam, sim, modificações ao longo do tempo. Eles ainda não tinham conhecimento de genética, por exemplo. Então, eles não tinham essa compreensão que essas mudanças aconteciam e iam sendo passadas de forma hereditária, mas eles tinham esse pensamento de mudança diferente do fixismo. E foi essa estratégia, né, e foi esse pensamento crítico sobre isso que fez, então, as teorias evolutivas surgirem. O Lamarck, na verdade, ele vai propor o quê? Algo que a gente vai chamar de transmissão dos caracteres adquiridos com a lei do uso e desuso. O que significa isso? Eu vou ter a lei do uso e desuso a partir do momento que eu tenho uma estrutura, que eu tenha utilizado ela em grande quantidade, essa estrutura ela vai sofrer uma mudança naquele indivíduo e ele falava, por exemplo, que essa mudança ela seria passada. Então, esse caráter adquirido seria o quê? Transmitido aos descendentes. Professora, exemplo. Eu vou trazer um exemplo muito claro para vocês. Vamos imaginar um nadador. Você tem aí uma pessoa que fica nadando, consequentemente, com seu treino regular. Essa pessoa que nada, consequentemente, ela vai ter o quê? Uma musculatura dos ombros muito mais desenvolvida do que uma pessoa que não nada, por exemplo. E o que o Lamarck ele dizia? Que de tanto ele usar essa estrutura, né, dos ombros, esse desenvolvimento dos músculos, passariam para os seus descendentes. Então, o filho, por exemplo, de um nadador já nasceria, por exemplo, com uma musculatura mais desenvolvida do ombro. A mesma coisa o desuso. Você, na verdade, teria uma atrofia, ou seja, você, na verdade, deixou de usar um determinado membro e você vai passar aquela característica atrofiada aos seus descendentes. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma imobilidade. Essa pessoa vai ter o quê? Uma perda muscular, concordam? E essa perda muscular vai fazer com que aquelas pessoas tenham ali uma atrofia. Essa atrofia passaria para os seus descendentes. Então, ele falou que tanto quando um ser vivo utiliza muito mais estrutura, ela vai se desenvolver muito, e quando ela
não usa, ela na verdade vai ser atrofiada. Sendo que essas características seriam o quê? Transmitidas. Logo, o que o Lamarck ele pensou? Que o meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Então, esse meio vai induzir essa mudança de forma que essa mudança seria passada a próximas gerações. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo comparando a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Por quê? O que o Darwin ele vem falar? O Darwin ele trabalhou por muito tempo sobre a evolução e ele divulgou seus trabalhos trabalhando juntamente com o Wallace e após assim uma série de investigação, né, especialmente com uma viagem que ele fez, né, ao redor do mundo, ele trabalhou especificamente em uma ilha conhecida como Ilha Galápagos. E dentro desse arquipélago, ele, pesquisou sobre pássaros, sobre a alimentação dos pássaros, e ele observou o seguinte, que tinham pássaros com diferentes formas de bico. E essas formas de bico davam a esses pássaros diferentes alimentos. E quando acontecia alguma situação em uma das ilhas que esse alimento, na verdade, era escasso, o que acontecia? Um animal que tivesse um bico mais adaptado do que o outro a determinado alimento, ele tinha maior sucesso. Por quê, professora? Vamos imaginar que eu tenho bicos longos, bicos curtos e bicos pontiagudos. Se, por exemplo, uma determinada planta, uma determinada espécie de frutos entra em escassez, um determinado grupo de tentilhões, que são os tentilhões, né, de Galápagos, como esse pássaro ficou conhecido, essa população com os bicos mais curtos será o quê? Eliminada. Mas por que eliminada? Porque ela vai ter uma dificuldade de conseguir o seu alimento e, consequentemente, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir chegar à sua idade reprodutiva e deixar o seu descendente. Então, o que o Darwin chamou isso? De teoria da seleção natural. Eu tenho aí um meio que vai exercer uma seleção que favorece indivíduos portadores de características vantajosas. Então, a diferença, né, básica de Lamarck e de Darwin, que o Darwin ele vai propor o quê? Que, na verdade, ali naquele ambiente existiam indivíduos já diferentes. Não existia essa questão de usar mais uma estrutura do que outra. E o que acontece? Se eu tenho uma diversidade de espécies ali, o meio vai exercer uma pressão e a espécie mais adaptada àquela pressão ambiental vai ter mais chances de chegar à sua idade reprodutiva e, consequentemente, deixar seus descendentes. Olhem o exemplo que eu trouxe. Aqui a seleção natural, ela vai ser muito clara. Por quê? Eu tenho uma determinada espécie de pássaros que se alimenta basicamente de besouros verdes. Ele tem o quê? Uma maior acuidade visual para os besouros verdes. Contrapartida, os besouros beges, eles estão o quê? Mais camuflados, digamos assim, no ambiente. Eles são menos predados. Na próxima geração, vocês conseguem ver já o quê? Uma população de besouros verdes, o quê? Reduzida. E, consequentemente, em sucessivas gerações, eu vou ter o maior número de espécies de besouros beges. Por quê? Nesta situação aí, quem está mais adaptado é o besouro bege, porque ele se camufla no ambiente, consegue chegar à sua idade reprodutiva e, consequentemente, aumenta a sua população. Então, nessa situação, o meio está exercendo essa pressão e selecionando uma das espécies, que no caso é a espécie de besouro bege. Agora, eu trago um outro exemplo. A evolução dos flamingos segundo Lamarck e Darwin. Eu gosto de trazer o exemplo dos flamingos justamente pelo fato de Lamarck ter estudado esse grupo que ele chamou de pernaltas. A gente costuma ver nos livros didáticos muitas teorias de Lamarck e Darwin sendo comparadas com os pescoços de girafas. Mas eu trago esse exemplo que foi basicamente estudado por ele. Se a gente parar para pensar aqui no tamanho das pernas, né, das patas aqui dos flamingos, a gente tem aqui flamingos com pernas curtas. E o que acontecia? Essas pernas, né, elas na verdade dificultavam, por quê? Muitos flamingos acabavam encostando as suas penas nas águas, então dificultava assim a sua locomoção. E o que o Lamarck ele vai dizer com a lei do uso e desuso? De tanto você utilizar essas pernas, né, de forma a buscar o alimento, elas foram o quê? Ganhando aí um tamanho maior até chegar num tamanho confortável, de maneira que
as penas não encostassem nas suas águas. Então, de tanto ele utilizar esse membro ele foi o quê? Se desenvolvendo. Lembrando que o Lamarck também defendia a transmissão desses caracteres e que esse caractere dessas pernas longas passariam aos seus descendentes. Já o Darwin, ele vai dizer o quê? Que dentro do ambiente, inicialmente, só tinham flamingos de pernas o quê? Curtas. Em um determinado momento, apareceram flamingos de pernas curtas, como sempre existiu, mas apareceu uma mudança e uma variação de flamingos de pernas longas. Então, de acordo com a teoria de Darwin da seleção natural, esses flamingos de pernas longas, eles iam ser o quê? Selecionados positivamente. Por quê? Eles tinham uma característica vantajosa em relação ao flamingo de perna curta. E, consequentemente, eles foram passados, né? Chegaram à sua idade adulta e conseguiram deixar seus descendentes, enquanto que os flamingos de perna curtas e medianas acabaram o quê? Sendo eliminados, ou seja, eles não conseguiram deixar os seus descendentes. Atualmente, pessoal, a teoria aceita hoje é a teoria do Darwin, é o darwinismo, mas a gente também não pode pensar que, na verdade, um é mais certo, o outro é errado. A gente tem que pensar que cada um tinha limitações naquela época, não tinha conhecimento de genética avançados, então eles trabalhavam com as evidências que, na verdade, a época era, na verdade, favorecida. E aí, o que acontece? A gente tem aí semelhanças entre os dois pensadores, digamos assim, entre os dois evolucionistas, né? Tanto Lamarck quanto Darwin têm, sim, suas diferenças. E, atualmente, a teoria aceita é a teoria do Darwin, né? O darwinismo, como a gente conhece. E aí eu penso o seguinte, o que trouxe, né, de conhecimento, quais são os conhecimentos que foram compilados junto com as teorias, né, do Darwin, né, já que a teoria aceita, que, na verdade, facilitaram e reforçaram, né, essa teoria ser aceita mundialmente. A primeira questão é a variabilidade genética. Essa variação que o Darwin ele dizia que já existia, ele não sabia muito bem explicar. E hoje a gente sabe, né, com os avanços da genética, que a variabilidade genética é a explicação. Olha aí esse slide. A gente tem aí, né, alguns processos que geram a variação genética. A recombinação genética, então a gente tem o cruzamento, tanto na reprodução sexuada, vindo do pai e da mãe, digamos assim, e nessa recombinação genética, você tem aí mudanças que podem trazer variações. Além disso, nós temos mutações. Então, eu tenho aí uma duplicação do DNA e nessa duplicação eu posso ter uma alteração nessa cópia e trazer uma mutação que vai garantir uma variação de um determinado indivíduo na população. E, por último, eu trago o fluxo gênico, o que a gente chama de migração. Se eu tenho em determinado ambiente somente indivíduos de besouros verdes e, de repente, um dos besouros beges de outra ilha, por exemplo, ou se a gente pensa um carrapato, que é mais fácil, a gente acaba migrando esse carrapato para uma outra ilha, eu vou ter aqui uma combinação, né? Uma recombinação, porque aqui eu só tinha um determinado gene e aqui eu vou ter um outro determinado gene. Quando esses dois se encontrarem, eu vou ter aqui uma variação genética. Então, são na verdade, esses conhecimentos que vão garantir essa variabilidade genética. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu trago aqui um resumo. Olhem aí. Então, o processo de evolução, ele vai se dar basicamente por uma variabilidade, que essa variabilidade vai vir de vários processos, como a recombinação gênica e a mutação, e essa variabilidade, ela vai sofrer, né? Ela será exercida o quê? A seleção natural, vai ser essa pressão do meio e dependendo das características eu vou ter o quê? Uma seleção positiva ou uma seleção negativa, onde teremos indivíduos mais adaptados que deixarão seus descendentes e indivíduos menos adaptados que serão eliminados. Além disso, é esse processo que vai garantir a especiação. Então, pessoal, a especiação vai ser o processo de surgimento de novas espécies. Essa variabilidade foi tão grande, essa variação genética foi tão grande que surgiu uma nova espécie. E por isso essa biodiversidade tão incrível que a gente tem nos dias de hoje. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!